pessoal, o vídeo de hoje é um diário de leitura sobre o livro O Outono da Idade Média, do autor Johan Huizinga. Esse, na verdade, é o nosso segundo vídeo do diário de leitura. O primeiro vídeo, ele é um vídeo de introdução, vou deixar o link aqui no box de informação. E o primeiro capítulo é a veemência da vida. Então, assim, gente, eu não sou professora de história, eu nunca estudei história. Isso aqui é apenas as impressões de leitura de uma leitora simples, normal, que está se divertindo lendo o livro, tá? É um tema que eu gosto muito, eu gosto de ler coisas sobre a Idade Média, e eu achei esse livro aqui bem interessante, ele já está na minha estante há muito tempo, então eu decidi ler. Então não venha nos comentários com críticas, porque eu falei tal coisa que não é verdade, porque eu estou misturando as coisas, ou seja lá qual for o seu argumento, ok? Eu simplesmente irei fazer um diário de leitura sobre cada capítulo e colocar ali o que eu achei, e é só isso. O livro ele foi publicado pela primeira vez em 1919, então ele teve várias edições, tá? Mas a primeira mesmo foi no ano de 1919. É muito bacana porque ele vem com um mapinha aqui no começo do livro. Lá no final do livro você tem a árvore genealógica da Casa de Borgonha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, que ele é bem pesado, gente. Aqui você tem toda a árvore genealógica. O Outono da Idade Média é um livro que ele é um estudo sobre as formas de vida e de pensamento dos séculos 14 e 15 na França e nos Países Baixos, ok? Então lá no prefácio você tem o primeiro parágrafo, eu acho bem interessante, que ele fala o seguinte: a origem do novo é o que geralmente nosso espírito procura no passado, né? Porque a Idade Média, digamos que ela foi uma manifestação do que é o nosso mundo hoje. Eu, pelo menos, penso dessa forma, não tenho certeza, tá? Mas eu acho. E o século 14 e 15, em muitas fontes, vocês encontram como sendo o começo da Renascença ou o fim da Idade Média. E, na verdade, não. O século 14 e 15 ele é apenas o fim da civilização medieval, não necessariamente da Idade Média. Nesse primeiro capítulo, A Veemência da Vida, ele já começa falando sobre dor, sobre sofrimento e assim por diante. Porque era um período assim, ou você sentia dor ou você sentia alegria. Ou você tinha um infortúnio ou você tinha uma felicidade. Então o estilo de vida dessa civilização medieval, né, da Idade Média, era um estilo de vida muito rígido, muito duro. Por exemplo, nascimento, matrimônio e morte eram tidos como sacramentos, eram tidos como um mistério da vida. Então tudo isso era ritualizado. E as coisas do cotidiano naquela época, como uma tarefa que tinha que ser realizada, uma visita, uma viagem, eram tidos como bênçãos, eram tidos como cerimônias e em muitos casos até convenções. Então, para tudo na vida você tinha um sacramento, você tinha um ritual específico que tinha que ser realizado. Então era um período muito rígido, era uma época de calamidades, era uma época de punições, era uma época de privações. Você não tinha um analgésico, por assim dizer, como nós temos hoje. Ou eles tinham dor ou eles tinham alegria, eles não conseguiam ter um meio termo. O que seria esse meio termo? É um analgésico, é um conforto, uma palavra amiga, um conselho, para confortar, para te tranquilizar. Isso não tinha naquela época. Era tudo a ferro e fogo. Então ou você estava bem ou você não estava bem. Não tinha meio termo. Ou você tinha saúde ou você era doente. Sem contar em relação à honra e à riqueza. Porque a honra e a riqueza ela se sobressaía das pessoas que eram pobres. Era muito nítido isso. Hoje, você olha as pessoas ao seu redor, às vezes você não sabe quem é rico e quem é pobre, né? Claro, se aí tudo vai depender, por exemplo, do bairro que você mora, né?
isso tudo é uma representação. Mas muitas vezes você tá num restaurante super chique, que pra você que é rico é super normal, né, frequentar aquele restaurante, mas às vezes a pessoa que está na sua mesa ao lado, ela teve uma única oportunidade na vida de entrar naquele restaurante. Não sei se vocês estão conseguindo entender, é um exemplo meio bobo, mas é isso. Hoje em dia a gente, uma pessoa tem um carro bom, mas não tem às vezes dinheiro para colocar comida na mesa, sabe? Então hoje em dia as aparências enganam, né? Nós estamos na época das aparências, né? E nessa época não tinha essa questão de aparência não, gente. Ou você era rico ou você era pobre, e isso era muito nítido. Todo mundo sabia quem era o rico e quem era o pobre. Então, cada pessoa, cada ofício, cada ordem era reconhecido justamente pelo tipo de roupa que a pessoa usava. Então as pessoas elas eram marcadas pelo tipo de roupa. Então você sabia a classe social pelo tipo de roupa. A aparência da cidade também era muito diferente da nossa. As cidades naquela época elas eram construídas dentro de muralhas, né? Era um muro, você olhava à sua volta, você tinha um muro gigantesco. Você tinha numerosas torres. As casas dos nobres eram casas de pedras, as casas dos pobres geralmente eram casas de madeira e igrejas, né? Cada canto da cidade tinha uma igreja. Não era assim um bairro como é hoje em dia, não é? Praticamente cada esquina você tinha uma igreja. O que eu li nesse capítulo e eu achei muito interessante é a questão do contraste, da comparação que eles fazem em relação às cidades, né, o modo de viver daquela época em relação ao nosso. Então, por exemplo, o contraste entre o verão e o inverno eram muito drásticos, assim, não é hoje a gente sempre tem um meio termo, né? Naquela época não, ou você estava no verão ou você estava no inverno. Então a mudança de tempo era extremamente brusca. O contraste entre luz e escuridão era muito forte e o que mais eu achei interessante é o contraste entre o silêncio e o barulho, que na verdade esse barulho seria o ruído, né? Tanto que eu até anotei aqui, tem uma parte que fala assim: a cidade moderna desconhece o silêncio e o ruído em sua profundidade, porque aquela época ou você estava no silêncio absoluto, silêncio mesmo, ou você estava escutando algum ruído de alguma coisa. Hoje em dia, realmente, olha como que é a cidade, né? Eu que moro aqui em São Paulo, impossível reconhecer o que realmente é o silêncio na sua profundidade e reconhecer o que é realmente o ruído na sua profundidade. A gente tem uma mistura, uma mescla dos dois, né? Por mais silencioso, né, que esteja aquele local em que você está, sempre uma coisa em outra você consegue captar. Então a gente desconhece realmente isso, coisa que na Idade Média era bem forte. Ou você realmente estava no silêncio ou você estava no ruído. Então você tem essa vida urbana medieval imersa nesses contrastes. E isso foi uma coisa que eu achei assim incrível e incrível de ter lido, de ter compreendido, né? De você ler algo e isso ser tão diferente do mundo que você vive hoje. E a grande voz da vida agitada medieval eram os sinos das igrejas. Então esses sinos eles tocavam, eles eram como se fossem os protetores espirituais daquelas pessoas. Então, e cada batida de sino tinha um significado e as pessoas reconheciam aquele significado. Poderia ser um toque para paz, para anunciar uma morte, para anunciar alegria, para anunciar alguma desordem. E eles colocam até um caso bem interessante que aconteceu em 1455 de dois jovens, né, que foram para um duelo. E eles mencionam que durante todo o duelo o sino ficou tocando. Durante todo o duelo. Não fala quanto tempo durou, mas pelo jeito durou muito tempo e esses sinos ficaram, né? Esse sino ficou tocando durante todo esse tempo, meu cruel, né? Então era muito comum procissões, você tinha procissão para absolutamente tudo. Você tinha também o que eles chamam de espetáculos morais, que era as entradas dos príncipes e também as execuções, né? As execuções, né? Forca, fogueira, que ocorriam na época
que era meio que uma dieta espiritual para o povo, aquilo distraía o povo. Então é por isso que ele é colocado como um espetáculo moral. E além das procissões, você tem as confissões e as missas, que eram algo assim obrigatório mesmo, assim, era, não vou nem dizer que era obrigatório, mas aquilo fazia tão parte da vida deles, né, que era o que eles tinham na época. E aí é bem interessante que começa a contar a história de um frei chamado Ricardo, que ele foi um dos... ele ficou muito popular por ter sido confessor de Joana d'Arc. E esse frei Ricardo, junto com outro frei chamado Thomas, eles eram conhecidos pelas fogueiras das vaidades, porque eles acendiam as fogueiras em lugares específicos, e ali nessas fogueiras eles queimavam cartas, tabuleiros de jogos, joias, dados, enfeite. Então, na França e Itália do século XV, essas fogueiras eram assim totalmente normais, assim, sempre ocorria junto com uma pregação. A Idade Média ela foi o período das lágrimas, e isso era considerado belo na época, né? O sofrimento era considerado belo. E o que eu achei assim interessante é que o autor menciona que todos os documentos históricos da Idade Média relatam somente a violência, o sofrimento. Você não encontra o belo em tudo isso, né? Porque quando você começa a ler sobre a Idade Média, gente, é pesado o negócio. Eu vou ler aqui, tem uns trechos para vocês do livro aqui que eu quero ler depois, vocês vão ficar assim chocados. E você não tem nada, né? O próprio autor menciona, você não tem um documento que fala de coisas boas, de coisas que eram alegres, não. Era um povo que vivia preso em si próprio, era um povo que não podia falar, que não podia tomar uma atitude porque tinha uma punição. Ele até menciona que o único colorido que você tem da época são as fábulas que ficaram. Tem até uma história muito interessante que é de um cara chamado Carlos, um príncipe, né, chamado Carlos, que ele tem o apelido de Temerário. Ele fica sabendo que o pai tirou tudo dele, pensão, tirou tudo. Aí o que ele faz? Ele chama o séquito dele e começa a fazer um discurso que ele perdeu tudo, que ele não tem mais nada e que mesmo assim ele é muito grato ao pai. E as pessoas começam a servi-lo, começam a dar as coisas para ele e ele começa a viver disso, gente. Tipo, olha o absurdo. Aí você tem os mecanismos de política e de Estado da época que são bem complexos, mas que a população levava isso muito para o imaginário. E aí você tinha as canções populares, os romances de cavalaria. E nesses romances, nessas canções, os reis, eles eram assim muito rotulados. Então, por exemplo, tem aqui uma parte que eu anotei que ele coloca assim, o príncipe nobre é sempre aquele que é justo, né? Ou você tem aquele príncipe que ele sempre é o enganado, aí você tem aquele outro príncipe que é sempre o vingativo. Então eles colocavam, a população colocava rótulos, e isso era muito destacado nessas canções populares e nesses romances de cavalaria. E até o autor menciona que a vida dos negócios, né, desses príncipes, desses reis, lembra muito o Califa de Mil e Uma Noites, e eu achei bem interessante, apesar de não ter lido ainda Mil e Uma Noites. O finalzinho do século XIV para o século XV eles chamam de Teatro dos Princípios, acho que é isso, porque foi uma época muito violenta e de muito sangue. Depois ele começa a contar a história do João Sem Medo, que foi um duque da Borgonha. Aqui você tem um retrato dele, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Esse aqui é o retrato do João Sem Medo, que aí tem toda uma história deles, que aí leiam para vocês entenderem. Eu não vou mencionar muito aqui a questão das famílias, tá? Que é interessante vocês lerem mesmo, é mais um panorama do que é esse primeiro capítulo. Aí você tem aqui os problemas da corte inglesa, que era assim um inferno. Existia assim muitas suspeitas, muitas acusações contra a família real. Aí você tem a Guerra das Rosas, que foi uma série de lutas dinásticas pelo trono da Inglaterra, e foi uma guerra que durou 30 anos. Ela foi do ano de 1455 até o ano de 1485. Aí você tem a história da Margarida de Anjou, eu acho que é assim que se pronuncia. Gente, que história triste, que tragédia que aconteceu com essa mulher.
Leiam também, tá lá na página 25, 26 e 27 do Outono da Idade Média. É uma história muito triste. Esse primeiro capítulo, ele te dá um panorama de como que era a sociedade, a cidade daquela época, e ali começa a trazer histórias, né, que aconteceram, que tem tudo a ver com esse primeiro capítulo que se chama A Veemência da Vida. Então, como eu disse para vocês, conta a história do João Sem Medo, tem a história da Margarida de Anjou, você tem a Guerra das Rosas, você tem uma história que acontece em 1427, que é uma tropa de ciganos que vieram de Paris, porque eles estavam fingindo penitência pelo Papa, e eles foram considerados hereges, né, por terem deserdado a fé cristã. Então eles tiveram que passar 7 anos dormindo na rua e no chão, eles não podiam dormir em camas. Isso foi uma ordem do Papa na época. E muitos parisienses ficaram com muita dó deles, eles acabaram dando moedas em troca de uma leitura de mãos. Então assim, era um povo que eles eram movidos por paixão e poder. Era 880, gente. É isso, 880 na Idade Média. A política da época, ela era movida por honra e vingança. Isso era o ponto central da política da Idade Média. Aí você tem a briga entre a França e a Bolonha. Aí depois você tem o Tratado de Paz. E o fim mesmo da Idade Média, ele é marcado por lutas partidárias. Então, Idade Média, dando uma resumida, foram 2 séculos de paixão cega por Deus. As pessoas tinham sede por vingança, o pecado era imposto pela igreja, e foi ali que nasceu aquela noção bárbara, né, de olho por olho e dente por dente. Bem isso. Foi a época de ouro da justiça severa e da crueldade, porque aí começa também, você tem a Inquisição. Então a punição não era só em relação a bruxas e feiticeiras, né, que aí você tem a Santa Inquisição, você tem o julgamento, como que isso era feito, as torturas, as fogueiras, os enforcamentos, enfim, mas você tinha também uma punição para quem era saqueador, para quem roubava as coisas, e tinha também a punição para sodomia. E o que mais me choca, assim, que eu fico mais chocada, e acho que qualquer um de vocês, assim, é que tudo isso, gente, era uma grande festa para o povo. O povo se reunia, porque tudo isso, essas execuções, elas eram feitas em praça pública. E as pessoas vibravam, gente, com a morte, com as pessoas morrendo. E muitos, assim, eram inocentes, e mesmo quem não era inocente, eu acho que você matar uma pessoa, isso não cabe a nós, sabe? Eu acho que a punição, no sentido de algo que possa ensinar, eu acho que tem outras formas. Tudo bem, existem casos e casos, né? Enfim, não vou discutir essa questão. Mas era uma grande quermesse, tudo isso era uma grande festa, as pessoas se reuniam na praça para ver as pessoas morrerem, tipo, era horrível, gente. Tanto que lá em 1488 teve uma prisão de Maximiliano em Bourges, que a bancada de tortura dele foi instalada na praça pública, gente. Olha isso. E no ano de 1311, o Papa Clemente V, ele permitiu o sacramento da penitência. Né? Então você tem lá na página 35, por causa dessa permissão do Papa Clemente V, você tem o seguinte: lá em 1427, enforca-se na cidade um jovem salteador de sangue nobre. Na hora da execução, o tesoureiro do regente vem manifestar todo o seu ódio ao acusado e não permite que se faça a confissão. Ele sobe a escada atrás do condenado, insulta-o, bate nele com um porrete e espanca o carrasco que exorta a vítima a pensar na salvação da alma. O carrasco assustado se apressa, a corda se rompe. O pobre criminoso cai por terra, quebra perna e costelas e assim mesmo tem de novamente subir a escada. Que horror! Hoje em dia nós temos a responsabilidade social. Idade Média, gente, isso não existia. Simplesmente não existia. O negócio deles era ódio e punição. E ponto. Gente, que coisa horrível! Eles colocavam essas pessoas que eram anãs, que eram não só anãs, mas que tinham algum problema de deformidade, para serem
da corte para fazer gracinha para as pessoas serem objetos. Aí eu achei interessante que o autor escreveu assim, lá na página 37. Há na insensibilidade daqueles tempos algo de ingênuo, que quase nos impede de condená-los. E é verdade. Era um povo, assim, que não tinha noção, gente, das coisas, assim. Eles não tinham noção. Realmente eles não tinham noção. Alguns comentários do autor que eu acho bem interessante, que ele fala o seguinte: se a soberba é o pecado dos tempos antigos, a avareza é o pecado dos nossos tempos. Super concordo. Era uma época que a dignidade humana ela era realmente reduzida. E como que isso começou a dar ali, digamos que uma melhoradinha, que as pessoas começaram a ficar um pouquinho mais civilizadas. Isso quando entra o protestantismo e a renascença, que deram um conteúdo ético às pessoas. O protestantismo, ele veio contra as doutrinas, né, e práticas do catolicismo romano medieval, que eram ridículas, né? Então o protestantismo ele ajudou muito nessa questão ética na época. Porque o catolicismo romano dessa época, ele tinha aquela questão de demônios, de bruxas, de pecado. Eles mesmos envenenaram o próprio Deus deles. Já pararam para pensar nisso? Que a própria igreja envenenou o seu próprio Deus? E é isso, gente, do que se trata o primeiro capítulo do Outono da Idade Média. Então, o nosso próximo vídeo, que ficará para o próximo domingo, será sobre o anseio por uma vida mais bela, ok? Então é isso, gente. Isso foi apenas um resumo mesmo, um diário de leitura do que eu li nesse primeiro capítulo do Outono da Idade Média. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa o joinha de vocês, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!